Minha dica cultural é em função da participação no módulo internacional do curso promovido pelo Comung em Gestão de Instituições do Ensino Superior. Em função desse curso, nós fizemos uma viagem à Finlândia para o conhecimento do ensino superior daquele país. E por óbvio, né, que visitando as instituições daquele país, acabamos conhecendo, é claro, um pouco da cultura e de como é a vida na Finlândia em si. A Finlândia, então, integra então o norte da Europa e faz parte então dos países escandinavos, né, os países nórdicos europeus, juntamente com Dinamarca, Suécia, Noruega e a Islândia. Como se sabe, né, os países nórdicos são muito conhecidos característica pelo frio, né, caracterizados por temperaturas muito baixas, principalmente aqueles que possuem território mais ao norte dos países nórdicos, né, e a Finlândia possui parte do seu território, né, é pouco habitado em função disso, né, de que a região, inclusive, que faz parte, pega parte do território norte da Finlândia, conhecida como a Lapônia, né, tem fenômenos extremamente singulares no mundo, como a aurora boreal, e também o conhecido também período em que 3 meses ao longo do ano, até 3 meses, né, se tem período de total escuridão e outros 3 meses de total claridade, né? Então são fenômenos que se encontram em pouquíssimos lugares do mundo. Mas a nossa viagem de estudo, por óbvio, que foi para a região mais povoada desse país, então na região sul, né, principalmente na região de Helsinki, que é a capital, e seus arredores, né. A nossa primeira visita foi a cidade de Turku, que foi a primeira capital então da Finlândia, né, uma cidade muito histórica, é a cidade mais antiga do território finlandês, constituída ainda no século XIII, embora, é claro, a Finlândia tenha se emancipado, enfim, tenha declarado a sua independência somente no século XIX, né? Isso é muito importante porque a trajetória, enfim, desse povo veio do desmembramento da Suécia e posteriormente, no século XIX, passagem para o século XX, então, passou a constituir um grão-ducado do território russo. Posteriormente, então, em 1917, somente aí que a Finlândia teve então a sua declaração da independência. Então, é um país, após a sua declaração de independência, com menos de 100 anos de história, mas que por toda essa tua trajetória aí, por ser até então dominado por outros povos, né, por outras nações, né, possui uma cultura muito rica. E Turku é uma cidade que simboliza isso, né. Em torno de 100 anos a cidade também foi parcialmente destruída por um incêndio em função do frio, né. Se usa muito calefação e coisas do tipo, e a cidade então foi parcialmente destruída. Em função disso se construiu a cidade e se deu uma mistura um pouco mais do moderno com o histórico que se tinha na cidade. É uma cidade em torno de uns 170 mil habitantes e é uma das cidades mais povoadas também da Finlândia. É importante dizer isso porque a Finlândia é um país de uma população pequena, né, se comparada à nossa realidade brasileira. Possui em torno de 5,3 milhões de habitantes, né, o que isso daria
a metade da população que nós temos aí no Rio Grande do Sul, né? Então essa população, como eu falei, ela está concentrada na região sul, região metropolitana de Helsinki, em algumas cidades como essa cidade de Turku que eu falei. Na sequência nós visitamos também a cidade de Tampere, que é uma cidade já mais industrial, né, e que possui uma vida mais voltada para a economia, universidades, indústrias, enfim, e que também possui uma riqueza histórica, né, também banhada por rios, né, que são muito tradicionais na Finlândia, e também por lagos, né, tem uma vista maravilhosa. A cidade de Tampere, né, possui alguns pontos, algumas colinas que a gente pode observar um pouco da geografia do país e que tradicionalmente, né, é constituída por vários lagos, né, em toda a Finlândia isso a gente pode observar. Na sequência nós visitamos também uma cidade menor, em torno de 50 mil habitantes, próxima à nossa realidade de Cruz Alta, uma cidade chamada Hämeenlinna. Hämeenlinna é uma cidade muito bonita, né, com uma paisagem também banhada por rios e lagos, né, e que apresenta assim uma arquitetura muito característica da Finlândia, né, e por óbvio, né, totalmente preparada para temperaturas baixas, né, para o frio que se enfrenta nesse país. E por último, é claro, nós visitamos então a capital, Helsinki, né, que é uma cidade que demonstra bastante, né, a Finlândia, né. No entanto, é claro, como se trata de uma capital, tem toda a mística, né, de uma capital. Mistura o clássico, o histórico, o tradicional, com a preservação nas ruas se vê, né, a preservação dos bondes, né, toda essa arquitetura, muitos teatros, igrejas, né, museus. Então essa parte histórica ela é fantástica em Helsinki, mas também se percebe mais, diferente das outras cidades, né, um pouco mais de modernidade, né, em função de ser a capital, enfim, mas que também possui sem dúvida nenhuma, né, muita história nesse país. Se trata, né, de uma república parlamentar, né, a Finlândia, né, e por isso aí também tem todo um regime, né, que sustenta o país, em especial no caso da educação superior, né, tem uma política muito desenvolvida e reconhecida internacionalmente em termos de educação. Então, essa é a minha dica cultural, é uma bela dica, sugiro a todos que gostam, né, de conhecer culturas diferentes. Para nós brasileiros e gaúchos, enfim, é algo que chama bastante atenção, muito diferente da nossa realidade aqui, e para aqueles que tiverem interesse, então, sugiro também que preparem um pouquinho do paladar, porque lá é bastante diferente.